muito feliz que essa vai ser a nossa primeira aula aberta com o Jun. Então, durante a aula, se vocês quiserem mandar alguma pergunta, é só mandar no chat, que no final ele vai responder algumas coisas. Então é isso. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada, Jun, também, por ter topado, e boa aula para todo mundo. Qualquer coisa é só falar ali no chat que a gente está de olho. Oi, pessoal. Obrigado por me apresentar. Gente, super obrigado para todo mundo que está aqui. A gente teve uma procura super alta pela aula e eu estou super feliz porque ilustração é realmente um assunto que eu gosto muito de falar, eu gosto muito de fazer, é a minha vida inteira. E acho que essa é uma oportunidade legal, assim, para a gente conseguir, para eu conseguir contar um pouco desse backstage, né? De como que ele é. Bom, gente, eu vou começar falando um pouquinho sobre mim, porque eu acho que acaba sendo um pouco importante para a forma como eu vou abordar esse assunto. Para quem não sabe muito sobre mim, né? Eu sou ilustrador e eu sou designer há mais de 10 anos. E eu sempre trabalhei com... Eu sempre trabalhei muito com branding. Bom, sempre trabalhei muito com branding e eu sempre trabalhei com ilustração mais, tipo, para cliente também, sabe? Tipo, para branding, comercial para campanha e tudo mais. E nesse tempo todo, assim, eu sempre tive um pouco essa dúvida se eu tinha que ter um estilo, se eu não tinha que ter e tudo mais. E eu acho que essa é uma dúvida que acaba sendo compartilhada por muitos ilustradores que eu vejo, né? Principalmente no curso que eu dou, muita gente vem com essa dúvida e tudo mais. E para mim essa dúvida ela sempre foi muito forte porque eu sempre tive um estilo mais, tipo, mais variado, sabe? Eu gostava sempre de desenhar de várias formas e eu sempre fiquei um pouco assustado, assim, com a ideia de para sempre só desenhar uma coisa, sabe? Então, eu sempre tive essa dúvida e eu não sabia muito o que fazer. Então, o que eu fiz foi aproveitar a minha versatilidade no meu estilo, e unir isso com o branding, que é o que eu já fazia, sabe? Então, a maior parte do tempo que eu trabalhei como ilustrador, eu trabalhei criando estilos para diversas situações, ou, enfim, fazendo estilo para uma marca, né? Fazendo coisas específicas para cada um dos projetos que eu entrava. Aos poucos, eu fui vendo as coisas que eu gostava e as coisas que eu não gostava, e acho que isso é um caminho natural. Bom, eu estou falando isso porque eu acho também que isso é uma coisa que muitas marcas acabam enfrentando, né? Tem marcas que sabem que precisam de um estilo e tem marcas que não sabem, ou tem marcas que gostam de usar diferentes tipos de ilustração para diferentes tipos de situação. Então, isso é uma coisa que acaba acontecendo tanto para nós ilustradores, sabe, no nosso campo pessoal, quanto para uma marca que está tentando encontrar quem ela é, né? Com o tempo, eu fui entendendo um pouco melhor quem eu era. E aí, eu tive todo um processo de descobrir o que eu gostava de desenhar para me expressar como artista, e eu acabei desenvolvendo um estilo pessoal que hoje eu gosto muito e que é o estilo que eu me sinto mais confortável de expressar, tipo, sentimentos, enfim, de dizer para o mundo quem que eu sou, sabe? Mas eu também tenho esse outro lado, né? Na barca, que é onde eu consigo trabalhar outros estilos, dirigir outros ilustradores, é onde eu consigo meio que coçar essa coceira, assim, essa ferida, né, de desenhar de outras formas e tudo mais. Então, eu consegui encontrar esse meio do caminho na minha carreira para conseguir desenhar de formas mais autorais e desenhar de formas um pouco mais livres também. Bom, como eu falei, essa é uma dúvida que acho que acaba sendo tanto dos ilustradores quanto das marcas, né? Essa dúvida de estilo, ela, inclusive, eu já cheguei a perguntar quando eu estava no começo da minha carreira, para em palestras e tal, eu tinha muito essa dúvida, e aí eu recebi a resposta de que eu precisava ter um estilo, e aí eu fiquei desesperado porque eu não tinha, por muitos anos eu não tive, e eu ficava assim, ai meu Deus do céu, eu não tenho futuro. Mas
enfim, eu dei um jeito, né? E eu acho que, assim, eu acho que essa resposta talvez não tenha. Eu não daria para alguém que me perguntasse isso. No caso do quinto andar, eles tinham uma resposta muito clara para essa pergunta. Eles queriam ter um estilo definido, né? Eles passaram por um processo de redesign, né, com a Porto Rocha, e o que acontece com eles é que eles têm algo para ser dito com as ilustrações deles que é muito específico e que eu vou entrar um pouco mais em detalhe. Então, isso tem muito a ver com o que significa a ilustração para o branding daquela marca, sabe? Eles fizeram algumas ilustrações com a Hayley Tickman e a Rafaela Pascotto, de início, né, como um pack inicial, e eles refinaram elas a ponto de eles terem um estilo que eles conseguissem se enxergar e eles conseguissem identificar algumas características visuais que pudessem significar a experiência do quinto andar, o que uma pessoa tem que sentir quando ela pensa na marca quinto andar e tudo mais. Bom, eles fizeram esse processo todo de fazer essas ilustrações, só que eles tinham um problema. Eles começaram a aumentar o pool de ilustradores deles e eles começaram a precisar entender quais que eram essas diretrizes, né? Tipo, para além dessas ilustrações que eles tinham, o que era o estilo deles? Eles precisavam colocar isso no papel, eles precisavam entender como é que era esse estilo para eles conseguirem direcionar os trabalhos dos ilustradores direito. Então, nas primeiras interações, assim, eu joguei um monte de pergunta para eles e eles sentiram a necessidade de tipo, fazer reuniões, discutir tudo isso para poder me dar essas respostas, né? Então, o que aconteceu foi que eles precisavam desse documento, assim, e eles precisavam sentar e conversar para fazer essa triangulação. O que o traço com textura significa? Por que as pessoas são desenhadas desse jeito? Por que as cores são usadas desse jeito, né? O que isso significa para a nossa marca? Como é que a gente fala isso para um ilustrador sem que pareça que a gente está querendo mudar o que é a arte dele, sabe? Então, quando isso acontece, ele é realmente um momento muito delicado, eu acho, porque quando a gente contrata ilustradores para trabalhar para a gente tem que ter sempre muito essa intenção muito clara assim do que a gente espera deles, sabe? É claro que dependendo do projeto, isso acaba mudando. Eu já tive projetos que eu chamei ilustrador para uma coisa e aí o cliente foi falando que foi mudando de caminho, mudando de ideia, as coisas foram mudando e às vezes é até um pouco desagradável e aí eu preciso sentar e falar com o ilustrador, falar, olha, tipo, é isso aqui agora e tal, ou simplesmente falar, olha, vamos mudar de direção e tudo mais. Então, às vezes tem essas pedras no caminho e tal, mas é muito importante a gente entender que quando a gente vai dirigir um ilustrador, a gente entender onde é que está a nossa vontade, onde é que está a vontade do cliente, onde é que está o que ele precisa de verdade e tentar não pisar, sabe, no pé do artista, assim. Então, os projetos de ilustração, eu vejo sempre como alguns diagramas, né, que eu vou passar aqui, mas esse aqui, ele mostra bem como a parcela de possibilidades que a gente tem, ela se afunila para essa parcela pequena do meio, que é o interesse do artista e o interesse da marca se encontrando no meio, sabe? Então, eu acho que, às vezes, no design e na ilustração, às vezes tinha um pouco essa garra fria, assim, tipo, do artista versus o cliente versus a agência e tudo mais. E eu acho um pouco complicado, porque às vezes eu acho que realmente a forma de trabalhar do mercado, muitas vezes, acaba forçando com que todas as partes elas fiquem desesperadas e precisem entrar nessa guerra e fica todo mundo de saco cheio um do outro e é horroroso. Mas eu acho que existem situações e situações, sabe? Então, na barca e nos meus trabalhos, eu tento ao máximo, como a gente está meio nesse meio de campo, sabe? Eu tento
entender os dois lados, assim, para eu conseguir dialogar com ambos eles, sabe? E mesmo no meu trabalho como artista, onde eu uso meu trabalho, meu traço autoral e tudo mais, eu também busco entender o que está acontecendo ali do lado da marca, sabe? Porque por mais que a marca tenha me contratado né, pela minha expressão artística, existe uma série de interesses lá que, enfim, é uma campanha com dinheiro, sei lá o que e tudo mais. Toda essa série de interesses acaba interferindo e muitas poucas vezes esses interesses estão concentrados na pessoa que está falando com a gente, né, do cliente. Então, também tem essa nuance, assim. E, assim, eu fui muito, muito, muito sortudo, porque o pessoal do Quinto Andar, assim, show. Eles são muito legais. É uma equipe de design, assim, muito boa, muito comprometida com o trabalho. E foi realmente um processo muito gostoso em que eles estavam muito dispostos a me ouvir. Então, nesse sentido, eu acho que esse trabalho foi realmente uma grande exceção, porque foi uma troca assim imensa. E aí o que acontece é que essa troca imensa ela só pôde acontecer porque o pessoal do Quinto Andar tinha essa noção de que eles queriam essa união grande do branding com a ilustração. E que a ilustração ela era um ponto imprescindível assim para o branding acontecer. Bom, eles tinham esse comprometimento muito grande em ter as ilustrações como uma parte essencial da identidade, né? Então, como eu falei, eu estava fazendo esse meio de campo. Então, aqui a gente tinha esses três interesses. A gente tinha o que o artista queria expressar, o que a marca precisava e o que eu tinha como recomendação, né? Como estúdio, como Jun, enfim, para que essa marca pudesse expressar o que ela queria. Nesse caso em especial, porque eles me pediram essa ajuda para poder definir o que era o estilo deles, né? Então, como é que isso aconteceu? Eles vieram para mim, a gente começou uma conversa normal, assim, de pacote de ilustração, sabe? Só que a gente começou a ter essa série de questões e eles acharam interessante a gente montar um guia, né? Eles falaram que eles estavam aumentando esse pool de ilustradores, que eles precisavam desse documento. Quando a gente começou esse processo do guia, que aí realmente o negócio, as dúvidas explodiram, assim, porque era tanta coisa que eu precisava saber para colocar, para escrever os textos, para escrever regras e tal, que eles precisaram sentar e conversar. E em vez de eles só sentarem e conversarem entre eles, a gente fez um workshop. Então, como é que isso funcionou? A gente sentou, todo mundo, eu e a equipe de design do Quinto Andar, a gente sentou numa sala. Foram 2 dias, foram 2 ou 3, não me lembro, mas assim, dias intensos, assim, que a gente ficou, sei lá, umas 4 horas lá, juntos numa sala. E eu levei o estilo deles para os extremos, assim. Então, eu peguei uma ilustra deles e deixei muito colorida. Aí eu fiz um personagem cheio de ponta, ou eu fiz um personagem super fofo e tudo mais. E foi muito legal, porque eu consegui ver, eu consegui conversar com eles sobre o que eles sentiam de cada uma dessas imagens. Então, geralmente eu mostrava as imagens, aí eu deixava eles falarem. E aí, depois eu dizia o que eu achava, qual que era a minha recomendação, e a gente conversava sobre isso. Então, é um processo que foi muito legal, porque ele foi realmente de troca, assim. Eles diziam o que eles achavam, eu tinha uma recomendação como artista e como diretor, e no final a gente chegava em um consenso do que era o ideal para a marca. Então, aqui, mais do que um processo normal de criação de ilustração para uma marca, eu também estava responsável por estar definindo essas diretrizes junto com eles em cima das ilustrações. Então, tem uma série de ilustrações também que a gente fez para definir o estilo, né? Eles não sabiam, por exemplo, o que eles deixavam necessariamente sobre luz e sombra nas ilustrações. Então, a gente resolveu produzir algumas ilustrações que pudessem
ter isso, se vai ter luz, se não vai ter sombra, se tiver, como é que isso vai ser. Então, foi esse processo que a gente fez para poder chegar nas regras do guia, e aí sim chegar e fazer o guia. Então, é um processo complexo. E para esse trabalho, né, depois que a gente tinha esse workshop definido, eu fiz esse documento para eles definindo quais que eram as regras, a gente chegou na etapa de realmente fazer as ilustrações. Então é isso. Antes da gente ter tudo isso conversado, eu nem ousei assim começar as ilustrações que a gente estava conversando, porque eu não achei muito inteligente também, nenhum de nós achou, né? Obviamente, porque a gente tinha todas essas dúvidas. Mas a gente nem encostou nelas porque a gente sabia que tinha um monte de coisa para ser definido. Então, assim que a gente definiu, eu selecionei esses dois artistas que eu gostava muito, ainda gosto, né? Que é o John Cito e a Cecília. E eu acho que também aí cai esse caso de ter uma curadoria de artistas que eu sabia que iam conseguir fazer o estilo, mas também que tivesse o máximo de características parecidas com o estilo possível. Porque, senão, aquele diagrama que eu mostrei de interesses do artista, expressão do artista, interesses da marca, expressão da marca e tudo mais, aquele diagrama não ia bater. Porque eu não quero pegar um artista que tem um traço super específico e ficar dobrando ele para criar uma coisa que não faz sentido, sabe, para ele. Então, aqui nesse caso, principalmente que a gente tem um estilo de ilustração bem definido, eu achei isso muito importante. É muito diferente de outros projetos, por exemplo, aonde a gente tem que criar um estilo de ilustração. Nesse tipo de projeto, eu costumo chamar artistas que são muito versáteis. Porque a gente... É isso, quando a gente precisa criar um estilo único e novo para um cliente, é muito, é muito melhor, né? Alguém que possa explorar diferentes possibilidades e tudo mais, do que alguém com algo muito específico, para que a gente não afunile, né? Essas escolhas. Então, no caso, eu escolhi eles para a gente trabalhar juntos, e eu busquei essas características em comum. Mas tem essa questão da direção também e que tem a ver com o guia. Eu não podia simplesmente virar e falar, gente, faz aí, ó, faz uma ilustração assim, e não dá um panorama do que faz o estilo do Quinto Andar, ser o estilo do Quinto Andar, né? Então, em paralelo, a gente foi definindo essas linhas guias, né? Aqui tem um pedaço do guia que é onde a gente fala, por exemplo, de como é o traço e o preenchimento das ilustrações. E no guia, tanto no guia, na verdade, né, quanto no meu processo de dirigir os ilustradores, a minha ideia não é ficar podando as pessoas, sabe? É a gente conseguir entender quais que são as características que realmente importam para a marca, para que eles prestem atenção nisso especificamente e a gente possa discutir outras coisas, como storytelling, sabe? Qual cor que a gente está usando, qual objeto, como é que as pessoas estão sendo retratadas e tudo mais. Então, a ideia é que as pessoas tenham noção dessas regras para que elas não precisem ficar sendo faladas em feedback, por exemplo, sabe? Então, aqui a gente tem isso feito com exemplos, que eu sempre acho melhor do que, por exemplo, a gente... Nesse caso, né? Eu acho que existe o caso, por exemplo, quando a gente faz uma ilustra de vetor, às vezes é interessante falar, tantos pontos de traçado e tudo mais, dependendo do caso. Nesse caso, isso não fazia sentido, assim. A gente até chegou a entrar nessa questão. Será que a gente fala para o ilustrador qual brush usar, sabe? Em que programa fazer, como organizar, como, tipo, fazer os layers e tudo mais? Mas a gente achou que isso era muito contraprodutivo, sabe? Porque cada ilustrador trabalha de um jeito e eu acho que o mesmo resultado estético nesse caso, ele pode ser alcançado de várias formas, né? No final das contas, é um estilo que ele simula algo manual, mas que as ilustras que foram feitas, que estão aqui na tela, todas elas foram feitas digitalmente, né?
Então, a gente entende que isso pode ser alcançado de diferentes formas e cada artista ele é produtivo de uma forma, sabe? Então, a gente também não vê muito uso em um guia de ilustração, começar a podar o ilustrador. Até porque aí, dependendo das regras, você acaba tendo dificuldade de encontrar ilustradores que queiram se adequar a isso, né? Então, a gente trabalhou a maior parte com exemplos, para que as pessoas vissem os extremos, assim, do que não deve ser feito. E mesmo aqui, né? Entre o da esquerda e o da direita, a gente tem um espectro grande, assim, que você pode trabalhar. Não é só o do meio. Então, mostrando esses extremos, assim, foi uma forma que a gente encontrou de afunilar um pouco mais. Então, aqui a gente vê, né? Esse é o estilo do John City e esse estilo da Cecília. Através de algumas regras e tal, que eu não vou colocar todas aqui, mas que estão exemplificadas nesse slide, a gente chegou nesse resultado. E a ilustração está um pouco pixelada, acho que é a visualização. Mas acho que dá para ver mais ou menos o que eu quero dizer. Então, a gente chegou em resultados que eles são muito parecidos, né? A gente chegou em resultados que eles têm como padrão aquilo que importa, que é a espessura do traçado, mais ou menos, as cores da marca, né? Como é que são os preenchimentos e tudo mais. Então, tudo isso é resultado de a gente criar essas guidelines e sentar com o quinto andar e entender com eles por que essas guidelines eram importantes. E eles entenderam super bem, o John City e a Cecília, e deu super certo. Inclusive, para mim, né, na hora de criar as ilustrações, foi muito útil também. Então, eu mesmo, quando eu fui fazer as minhas ilustrações para eles, se eu não tivesse feito todo esse processo de entender quais que qual que é a textura certa que eu ia usar, sabe? É, o, tipo, como é que as pessoas deveriam estar, como é que é a anatomia delas e tudo mais, seria muito mais difícil. Então, aqui, eu vou detalhar alguns pontos que foram importantes, assim, nas ilustrações deles, e que eu acho que elas têm muito a ver com o brand. Então, a textura que eu falei várias vezes aqui, ela dá esse tom de aconchego, sabe? Ela dá essa coisa um pouco mais inocente, ela traz uma coisa manual, que tem a ver com cuidado e tudo mais. Então, a textura, ela tem um significado, e por isso que ela está tão presente na ilustração. As cores, elas foram um ponto bem importante também, porque você vai ver que a gente tem uma paleta bem extensa, a gente tem a presença do azul, eu circulei ele aqui porque a gente tem o azul como a cor do quinto andar, né? Chama azul quinto, se eu não me engano. E acho que uma coisa que acontece muito, assim, e que vai de caso a caso, né? Não é certo nem errado, é as marcas usarem a cor principal delas, tipo, em todas as ilustrações, e tá super marcado sempre e tudo mais. No caso do quinto andar, eles não queriam isso. Até porque a identidade, ela já tinha muito azul, né? E nem tanto também, na verdade, mas quando ele aparece, ele é essa ideia institucional. Então, a gente colocou o azul em alguns momentos, a gente tem vários tons de azul que a gente usou, mas a ideia para o quinto andar era que a gente tivesse essa diversidade de cores mais para a ilustração. Mas para a gente não abrir tanto também, né? Na hora da gente criar o guia, a gente separou as cores em alguns grupos, né? O trabalho da Porto Rocha, ele tem uma ele tem uma gama muito grande de cores que eles trouxeram para o quinto andar, e isso é muito legal, principalmente para o brand, mas na hora da gente criar o guia, a gente viu a necessidade de separar para que as pessoas não escolhessem, por exemplo, só cores sépia e ficasse parecendo uma ilustração com cara meio tipo de antiga, sabe? Ou só cores frias e parecesse uma ilustração muito fria. E eu acho que para eles isso é muito importante também, porque como o quinto andar usou azul como cor principal, é muito natural algumas pessoas irem fazer ilustração para eles e quererem, tipo, encher de azul, sabe? Mas no caso, para eles, é muito o contrário, assim, eles querem que a ilustração tenha um aconchego, seja um pouco mais quente e tal,
mas que justamente não pareça antiga, ou sei lá, né, não pareça um forno ali na casa da pessoa. Então a gente fez essa separação para que a gente pudesse dizer para as pessoas que estivessem vendo o guia que elas não escolhessem cores só de um grupo, né, que ela misturasse e tudo mais. Então a gente até dá alguns exemplos do que não fazer. E aí aqui no caso são escolhas que têm a ver com o brand do quinto andar. A gente tem aqui em cima uma situação em que ela não é, tipo, feia, né? Ela é bonita. A gente tem uma escolha de cores que ela é legal, assim. Só que o quinto andar, em geral, assim, como característica de marca, ele não tem tanto essa coisa do exagero, sabe? Tipo, do chocante. Ele tem justamente essa coisa do aconchego, da tranquilidade, para mostrar que você vai se mudar para uma casa onde você vai viver uma vida tranquila e tudo mais. Então, as cores acabam fazendo esse papel também nas ilustrações, e quando a gente coloca esse monte de cor junto, fica uma coisa assim, pouco característica do que eles querem passar. E aí, aqui embaixo também, a gente usa só cores da paleta, só que fica uma paleta meio triste, né? Para eles, obviamente, né? Eu estou dizendo para o mood que eles querem, mas ela fica uma paleta muito monotone e começa a parar de expressar esse aconchego que eles queriam. Um outro aspecto que aí também foi importante foi essa questão da anatomia. No nosso guia, a gente colocou alguns exemplos de novo, né? Tipo, certo e errado e tal, para mostrar, por exemplo, o cotovelo. O cotovelo é uma área onde a gente escolheu dizer que ele não deveria ser pontudo. E a gente tem vários lugares no guia onde a gente fala isso, né? Para que a ilustração não fique cheio de pontas e fique parecendo que ela tem um aspecto muito agressivo, sabe? E aí, de novo, nessa ideia do exagero, sabe? Se a gente for desenhar uma pessoa com músculo, não exagerar os músculos dela. Então, por exemplo, aqui a gente tem um personagem que ele é musculoso. A gente consegue ver esse músculo está trazendo os amendoins. Mas a gente não precisa desenhar todos os músculos dele, porque senão a gente começa a ficar com muito traço, o traço ele já tem textura, então a ilustração ela começa a ficar com um aspecto excessivo que eles não queriam. E aí vem o ponto que eu acho que é assim o mais importante para as ilustrações do quinto andar e que eu acho que é um dos pontos mais importantes para ilustrações em geral, assim, né? Que é o storytelling. No caso deles é especialmente importante porque a gente está retratando casas e é um estilo que ele fala sobre vivências, ele fala sobre naturalidade, sabe? É como se fosse um frame de uma vivência. E para que ela pareça verossímil, a gente tem que pegar muito nos detalhes e esses detalhes têm que contar a história. Então aqui eu tenho alguns exemplos, né? E eu estou falando dessa ilustração porque eu que fiz. Então eu consigo dizer exatamente o que eu quis dizer com cada um desses detalhes, né? A gente tem esse moço que está trazendo os amendoins, a expressão corporal dele, o amendoim na mão, a gente consegue ter uma história aí. Ele foi na cozinha, está trazendo os amendoins para os amigos. Alguns detalhes, como esse Buda ali na prateleira, tem algumas matrioscas na mesa. Esses detalhes na casa das pessoas traz vida, né? Mostra que essa casa é vivida, mostra que esse personagem tem personalidade. A cervejinha ali esquecida em cima no móvel, ela mostra que é uma festa, que as pessoas estão conversando, que às vezes isso acontece, né? De sobrar um copinho ali, um copinho aqui. A forma, a direção para que as pessoas estão olhando, a forma como elas se olham, tudo isso acaba sendo muito importante e faz com que a cena pareça menos posada, sabe? Então, o cachorro guia do moço que é cego, né? O quinto andar, eles têm uma área de inclusão e diversidade que eles ajudaram a entender, tipo, como é que, se a gente fazia com cão, se a gente fazia com a bengala, como é que talvez seria melhor e tal. Foi um pedido deles, né, a gente colocar o cão guia. Então, a gente teve também essa sorte do pessoal do quinto andar ser muito preocupado com essa questão de diversidade e de veracidade, assim.
do que a gente está retratando, né? Então, eu digo isso porque eu acho que o estilo de um estilo de ilustração, ele ultrapassa a estética, né? Ele não é só sobre você estar qual brush que você usa, se você usa tais cores, se você usa vetor ou não, sabe? Ele tem muito a ver com o que você desenha, como é que você desenha essas coisas, né? Quem é que está presente, com que propósito você está colocando as coisas na sua ilustração. E isso acaba tendo também um tom de responsabilidade, né? Quando você desenha alguma coisa, você está escolhendo trazer um pedaço de realidade, né? Ou fantasia, enfim. Está escolhendo mostrar um pedaço do mundo ali. E que pedaço é esse e como que você mostra, né? Então, é por isso que eu acho importante a gente ter essa ideia de diversidade, a gente tentar mostrar as coisas de uma forma verídica, tentar não perpetuar estereótipos e tudo mais, e ter esse cuidado com a nossa profissão, sabe? Então, aqui também nessas ilustrações do John Fitch e da Cecília, a gente consegue ver essa questão dos detalhes, sabe? Na ilustração da esquerda, a gente tem essa guitarra que ela dá a entender que esse personagem, né, ele tem algum gosto, ele tem uma backstory, né, como se diz, ele tem um gato ali. Então, a gente tem uma série de escolhas que mostram quem é esse personagem. Nesse projeto, eu até falava que a casa, ela é como se fosse um personagem a mais, assim, né, para a gente estar retratando. Porque a casa, ela mostra quem é a pessoa que mora lá, ela tem personalidade, né, ela mostra a história. Então, ela é tão importante para se pensar qual é a história dela, o que que acontece ali, quanto os personagens, as pessoas que a gente está retratando. Então, a gente tem isso também na cena da Cecília, que a gente tem essa matriarca no almoço de família, a gente tem um iPad lá com a receita, mostra que alguém preparou isso, né? A gente tem alguns quadros mostrando a família. Então, todos esses detalhes, eles fazem parte de storytelling. E são mensagens que as pessoas acabam pegando quando elas veem as ilustrações, né? Às vezes não é consciente, mas é que nem as outras esferas do design, sabe? Tipo, essa coisa inconsciente que a gente acaba pegando mensagens no nosso inconsciente e entendendo aquela situação de alguma forma. Aqui também, né? Essa ilustração que eu fiz de vizinhança, aqui no caso é um pouco mais escancarado, porque ela tinha como tema mostrar uma convivência de vizinhança. Então a gente tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e o foco é trazer essas histórias. Então essas histórias, elas, de certa forma, acabam guiando o olhar na hora de ler a ilustração, sabe? E, bom, dizendo tudo isso, assim, eu acho que existe essa pergunta, né? Tipo, será que toda marca precisa de um guia? Será que toda marca precisa de um estilo de ilustração definido? E, para mim, a resposta é não e não, né? Eu acho que, no caso do Quinto Andar, foi importante para eles porque é um ponto de intenção entre várias esferas, assim, sabe? Tipo, deles precisarem contratar vários ilustradores, né? Deles falarem com uma gama grande de gente, deles serem uma empresa que está em toda a América Latina, é, deles terem uma estrutura enorme, deles terem algo muito específico para falar com as ilustrações e elas estarem muito presentes na identidade. Então, para eles, isso foi importante e foi uma escolha ter um estilo, né? Então, tem marca que escolhe não ter, tem marca que escolhe ter sazonalmente, né, diferentes tipos de ilustração acontecendo. E tem marcas que, para algumas marcas, isso é até melhor, sabe? Se você for pensar uma marca, por exemplo, sei lá, McDonald's, não sei. Tem marcas que, tipo, elas são tão antigas que para elas é melhor um ciclo de campanha. E em cada campanha ela se expressa de uma forma, sabe? Então, existe vários contextos que, para cada um, existe uma resposta, né? E aí, voltando um pouco, assim, também, naquilo que eu estava falando no começo, fazendo um paralelo com a jornada de cada um, sabe? Tipo, se você é um ilustrador, você precisa ter um estilo?
E a resposta para mim também é não, assim. Se você quiser ter, é tipo super legal, e eu acho muito interessante, mas voltando para aquela resposta que me assustou, eu tô dando a resposta contrária, porque eu acho que é isso, tem gente que não tem interesse em ter um estilo próprio e não se sente à vontade, eh, em estar se expressando, tipo, de uma forma só. Tem gente que prefere e eu acho que o mercado ele é muito grande, tipo, ele abraça todos esses tipos de pessoa, todas essas jornadas e é uma coisa muito pessoal, porque eu acho que é uma coisa que a gente faz o dia inteiro e a gente tem que gostar do que a gente está fazendo, sabe? Às vezes a gente não gosta tanto quanto outras vezes, mas eu acho que a gente tem que respeitar as nossas vontades também. Tem muito, como eu falei, tem muitas vezes que eu que faço a curadoria, né, sempre da barca para os projetos. Então, tem muitos projetos que eu prefiro chamar alguém que mostra no portfólio dela que tem vários estilos de ilustração e que ela é versátil. Tem outros projetos que eu já sei um direcionamento muito específico, seja vindo de mim ou do cliente de ilustração, sabe? E eu prefiro aquele estilo específico, então é legal ser aquela pessoa. Então, assim, existe espaço para todo mundo, né? E isso é uma coisa que eu falo também bastante no meu curso, assim, sabe? Sobre essa questão de existirem diferentes estéticas, né? Sobre a gente poder mixar estética, tentar encontrar o que a gente gosta de fazer, tentar entender o que que a gente, no que a gente é bom, no que a gente não é, sabe? Tipo, se tem a ver e se aquela estética tem a ver com o que a gente quer dizer, sabe? Então, no final das contas, assim, isso aqui é representando um pouco o que foi isso para mim, sabe? Porque eu acho que o branding, ele acabou me ajudando muito, quase que ironicamente, assim, a entender o que que eu gostava de fazer. Porque eu fiz vários tipos de ilustração para vários tipos de marca. Tinha essa dúvida, eu ficava meio tenso de estar fazendo isso, sabe? E, ao mesmo tempo, esse lado um pouco mais racional, sabe? Tipo, do design, do branding, um pouco mais metódico, ele, ao mesmo tempo que eu estava explorando diferentes possibilidades, né? E isso fazia com que, no momento, eu me sentisse um pouco perdido, isso fazia com que eu pudesse explorar diferentes possibilidades e, ao longo do tempo, conseguisse colocar no lugar o que que eu gostava de fazer em cada uma daquelas coisas, sabe? Tipo, eu comecei a entender que traço que eu gostava, o que que eu gosto de retratar, como eu gosto de retratar, né? Então essa grande dúvida, esse cenário todo que me gerava muita dúvida, ele acabou gerando o meu estilo. Então ele acabou me dando paz, assim. Se fosse de outra forma, não sei como seria, sabe? Mas no final deu tudo certo. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu digo assim também para as pessoas que ficam um pouco desesperadas às vezes de não ter um estilo próprio, ou até de tem gente que fica um pouco tensa assim de ter um estilo, mas não necessariamente sentir que aquilo está representando ela, ou que aquilo, tipo, tem outra pessoa que faz parecido, sabe? Mas ao longo do tempo a gente vai questionando essas coisas e se a gente conseguir olhar para o lugar certo, a gente consegue direcionar o nosso traço, sabe? E isso funciona para as marcas também. Então eu tento colocar um pouco desse pensamento que eu tenho para branding, que eu tive com o Quinto Andar, que eu tive com as marcas que eu trabalhei ao longo dos anos, para mim mesmo, sabe? É, Às vezes a gente tá ali um pouco afogado nos processos e tal, e é um pouco difícil colocar as coisas no lugar. Mas às vezes a marca também, né? Quando as marcas antes de fazerem um branding, elas chegam com várias ideias e com tudo um pouco mais no ar e a gente consegue organizar as coisas para elas, sabe?
Então, esse pensamento acaba valendo um pouco para a gente também, na ilustração, às vezes, porque a gente gosta de fazer. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar hoje. A Bia tá de olho no chat. Aqui as mensagens estão acumulando, mas eu não tenho acesso ao chat, enquanto eu estou compartilhando a tela, então eu não sei o que vocês estão falando. Mas agora a gente tem um momento para perguntas e respostas. Eu vou ligar a câmera aqui de volta e eu vou ler as perguntas, tá? Vamos lá. Paula me perguntou, qual é o seu software favorito para ilustração? Olha, eu gosto muito de usar o Illustrator pela praticidade dele e porque ele tem um... ele tem aquele artboard meio infinito, sabe? E eu me sinto um pouco mais à vontade, meu processo é um pouco mais caótico, assim, quando eu vou trocando de cor, desenhando as coisas de um jeito, desenhando de outro e tal. O Illustrator acaba sendo bom para mim nesse sentido. Mas eu também gosto do Photoshop, dependendo do tipo de ilustração. Assim, para esse do quinto andar, eu fiz no Photoshop, né? Eu também gosto de fazer lá. Então, eu tenho um pouco essa preferência, assim. E o vetor também é algo que me faz... É o que eu consigo fazer um pouco mais sem pensar, assim. Tá? Não sem pensar, mas com maior facilidade, assim, sabe? Porque é isso, quando eu fui entender, assim, o que eu queria que fosse o meu estilo, sabe? Eu optei também por algo que fosse muito confortável para fazer e muito prazeroso, sabe? Então, tem outras técnicas que eu gosto de usar, mas que elas são demoradas e eu fico impaciente, ou, tipo, eu sei que vai ser difícil você sentar e fazer, sabe? Então, para os meus propósitos e tal, eu acabei escolhendo o Illustrator. Quanto tempo levou do estudo inicial à entrega final? Isso foi a Ana Bartolomeu. Acho que depende do que você está perguntando, porque a gente tem as ilustrações e o guia, né? O guia, ele ainda está sendo finalizado, porque aí você trabalha assim, realmente com muita conversa e tudo mais. As ilustrações, mas assim, as regras estão prontas e tal, mas a gente está realmente ali nos últimos detalhes. As ilustrações, eu acho que a cada... É porque a gente fez em pacotes, assim. Então, eu diria que a cada 2 ilustrações, mais ou menos, a gente demorou 1 mês, por aí. Isso em etapas de rascunho, briefing, finalização e tudo mais. Eu acho que é um pouco mais do que isso. Talvez seja, tipo, umas 3 em 1 mês, mais ou menos isso. Mas isso depende, isso não é o tempo exato que eu uso para todos os projetos, sabe? Tipo, para cada projeto eu monto um cronograma que tem a ver tanto com a complexidade da ilustração, quanto com o que o cliente precisa, sabe? A Júlia perguntou, como foi quando você teve a certeza de que tinha encontrado seu estilo? Qual foi o estalo? Foi uma... É meio engraçado, assim, foi um... Porque foi um processo, mas ao mesmo tempo teve isso, assim. Eu já vinha num tempo, assim, desenhando coisas meio que casualmente, assim, sem ter intenção de postar nada e tudo mais. E aos poucos eu fui desenhando umas coisas que eu tava gostando, mas eu sabia que eu não tava gostando 100%, sabe? Então eu tive um pouco esse tempo que eu tava fazendo as coisas, pensando, ai, cara, eu acho que não é isso ainda, mas eu vou postar porque eu preciso de validação, sabe? Então, eu preciso, tipo assim, me sentir bem, sabe? Então, eu fazia e tal, pensava, mas eu pensava, bom, é isso. Porque se eu esperasse estar perfeito, talvez eu não ficasse satisfeito, sabe? Aí teve um dia que eu fiz um desenho muito simples de um cachorrinho lá e um peixe, que aí eu postei e eu fiquei assim, caralho, acho que é isso. E aí tinha um amigo meu que eu converso muito e tal sobre isso desde que eu comecei a querer ter um estilo e tal. E aí a gente conversou sobre ele e ele, tipo, elogiou e tal. E aí eu pensei, cara, eu acho que é isso.
Mas foi isso. Tipo, porque a partir desse eu comecei a criar coisas em cima daquilo e acho que o estalo foi mesmo eu me senti muito à vontade em criar em cima daquele estilo, sabe? Porque antes eu não estava assim 100%, eu me senti um pouco perdido. Como foi o processo de decidir os temas de cada Ilustra com o Quinto Andar? Variou um pouco, assim. Teve vários temas que eles trouxeram para a gente. A gente teve 2 pacotes de Ilustra com tipos diferentes, assim. Tem um que, tipo, os temas vieram para eles porque eram necessidades que eles tinham, né, do dia a dia, assim, tipo, a gente tem umas Ilustras aqui que a gente precisa de, como é que fala? Tipo, tá sem Wi-Fi. A gente, né, eles já sabiam que precisavam. Que é o que costuma acontecer, assim. Geralmente, quando as empresas chegam para a gente pedindo o pack de ilustração, eles têm geralmente uma quantidade ali que eles sabem que eles precisam fazer. Dificilmente eles têm todos os temas, mas alguns eles já têm. Mas geralmente eles vão pensando conforme a gente vai fazendo. E vem deles, geralmente, né? Mas, como a gente estava nesse processo de criar o guia junto com o Quinto Andar, teve um pacote que eu que propus, na verdade, a partir do workshop, de ilustração que eu achava que eles precisavam. Então, a gente montou um pacote que era só com situações ou com recursos gráficos, etc., que a gente precisava exemplificar de alguma forma no guia. Então, a gente tem uma de luz e sombra, que não saiu ainda. A gente tem uma de... Aquela do moço da festa no apartamento, que tem um moço cego. Aquela também eu acabei propondo, que eu achava interessante a gente ter uma cena... Que a gente tem um capítulo que fala sobre diversidade e tal, e a gente achou interessante ter uma cena que tivesse uma pessoa PCD, tipo, numa maneira um pouco mais protagonista, assim, sabe? Numa situação mais corriqueira. Então, esse, por exemplo, foi um tema que a gente trouxe. Mas, geralmente, o que acontece, não com o computador, mas, tipo, em geral, assim, eles dão uns temas, assim. Também teve temas que eles deram, e aí eu falei, será que é mais interessante isso aqui? Aí, mexemos, assim. Uh, Júlia, o que é preciso fazer para que as marcas comecem a anotar suas ilustrações? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que é realmente, assim, tipo, aparecer, tipo, eu vou dizer assim, do meu trabalho como, da minha parte autoral, assim. Eu acho que da Barca é um pouco mais difícil explicar, porque é uma história muito longa. Mas, da minha parte autoral, realmente, assim, eu acho que foi, tipo, assim, postar muito e, tipo, seguir gente, não sei explicar exatamente. Não tem uma fórmula mágica, que é muito contextual, sabe? Existem, tipo, tem muitos trabalhos, por exemplo, às vezes que acontecem porque, tipo, um fulano que você não conhece te segue e aquela pessoa é diretora de arte e tudo mais. Então, é realmente muito difícil de ter uma fórmula assim para que você seja notado, sabe? E isso também depende de qual segmento você quer estar, sabe? Porque eu faço um tipo de ilustração, mas, por exemplo, tem gente que faz ilustração, tipo, para games, por exemplo, sabe? Que eu já tive que contratar gente para fazer esse tipo de ilustração, tipo aquelas splash screen, assim, sabe? Eu não faço isso, eu não faço ideia de como eu poderia fazer para chamar a atenção das pessoas, sabe? Tipo, então, depende muito, assim. Paula, quais as suas fontes de inspiração? Ah, para mim, pessoalmente, tipo, eu realmente busco inspiração nos meus interesses, assim, tipo, videogame,
filmes. Eu gosto muito de assistir filmes de ficção científica, então eu busco uns um pouco mais desconhecidos, assim, que às vezes é um pouco mais interessante, sabe? Eu gosto de cultura japonesa, porque eu tinha uma criação, teve muito disso. Então, é meio isso, assim. Eu me inspiro muito nas pessoas, assim, no Instagram, no Twitter, sabe? Tipo, eu sigo muita gente que eu gosto do trabalho para continuar sendo inspirado, assim. Ah, e moda. Eu me inspiro muito na moda, assim. Acho que no meu trabalho, assim, eu busco trazer isso bastante. Raquel, você tem alguma dica de como equilibrar estilo pessoal e um estilo que o mercado quer, prefere? Não sei, assim, porque eu acho que depende para o que você quer equilibrar, sabe? Eu acho que é isso, depende muito do que você quer, sabe? Eu confesso que o meu estilo pessoal, eu não achei que o mercado ia engolir, sabe? Eu achei que, sei lá, eu não achei que ia fazer coisa para marca, sabe? E aí as marcas se interessaram, assim. Então, na verdade, foi uma surpresa para mim. E eu acho que a dica que eu posso dar é tentar ser versátil dentro das situações que vão te colocar, assim. Porque no meu estilo pessoal, eu já fiz projetos em que tipo assim, eu tenho as cores que eu uso, aí eu precisei usar outras cores, ou tipo, geralmente eu faço as pessoas é, com umas cores nada a ver de pele, ou tipo, aquele off-white, assim, sabe? Que tem a ver com o que eu quero passar no meu trabalho, tipo, das máscaras e tudo mais. Só que é isso, quando eu fui fazer um negócio pro Tinder, eu usei as peles, tipo, tons que as pessoas têm na pele, sabe? Para que pudesse existir uma veracidade e tudo mais. Então, a dica que eu dou é tentar entender muito bem o que que é o seu estilo e, tipo, quais são as coisas que são muito importantes para ele, e quais que você consegue adaptar para as marcas. Porque, querendo ou não, cada marca também, as marcas, elas acabam querendo uma coisa delas, assim, sabe? Tipo, únicas. Então, no Tinder, eu usei a paleta de cores dele, sabe? E só que aí, por exemplo, teve um projeto que pediram para eu tirar as bochechinhas vermelhas que eu faço. E eu fiquei muito chateado. Inclusive, assim, eu pedi para não tirar e, assim, acabei precisando tirar, mas tudo bem, acontece, sabe? Mas é um exemplo de uma coisa que, por exemplo, eu não queria abrir mão, né? Mas às vezes, enfim, a gente tá um projeto, às vezes tem que abrir. Ricardo, como cobrar para um projeto desses? Ó, é muito difícil falar de valores, assim, porque é realmente algo que é relativo tanto para a marca quanto para cada ilustrador e tudo mais. Mas o que eu posso dizer de um projeto como esse é que se você tem um pacote muito grande de ilustrações, as ilustrações, tipo, unitariamente elas vão custar muito menos, assim, né? Do que se você fizesse uma ilustração só. Então, eu sempre tenho um valor que eu vou calcular, assim, se eu vou fazer 2 ilustrações, é um valor. Nesse caso, que é tipo assim, sei lá, 60, não sei, é um número super grande. É, a gente tem essa conta de, tipo assim, você está fazendo um monte de ilustração, você tem um pagamento que ele vai ser recorrente, né? Tipo, desse pacotão, acaba valendo a pena, assim. Então, para um projeto desses, que é um pacote, eu diria para você tentar fazer um pouco essa conta, assim. Lucas perguntou: como você incorpora projetos de ilustração dentro de projetos de design? Sempre parte do cliente ou você consegue propor e negociar? Tipo, dentro de projetos de branding, se a ilustração é parte do projeto desde o começo ou se existe abertura para propor algo que não estava previsto? Ah,
Isso acontece às vezes, né? Então, quando... É porque hoje em dia eu não tenho feito mais branding, né? Tenho feito só ilustração. Mas quando eu fazia a marca, tipo, e existia... E eu queria propor, né, um estilo de ilustração e tivesse ilustração, o que eu costumava fazer? Eu fazia aquela proposta, eu apresentava a marca e tudo mais, né, com as ilustrações, e geralmente eu dava, tipo assim, meio de presente, assim, né? Tipo, uma ou duas ilustrações ali, porque são ilustrações que... Porque são ilustrações que meio que como uma forma de convencer a pessoa a fazer aquilo para a marca dela, sabe? E aí eu apresentava uma proposta de um pacote, sabe? Então, tipo, sei lá, eu propus que ele tivesse um mascote. Então, eu fazia ali umas duas poses que ia junto com o pack da identidade. E aí eu apresentava uma proposta com várias poses, né? Tipo, quanto custava, quanto seria e tudo mais. Isso para empresas, eu acho que tipo um pouco mais de pequeno porte, assim, sabe? Tipo, pequeno para médio, assim. Para grandes empresas, aí, tipo, sei lá, se a Uber fizesse identidade comigo e eu propusesse alguma coisa de ilustração, eu ia apresentar a ilustração e falar, olha, se quiser essa opção com ilustração, para usar essa ilustração vai custar isso. Então, de novo, nessa questão de preço, existe sempre uma sensibilidade assim com quem você está falando, sabe? Aí, John, de diretor de arte que gosta de ilustrar a ilustrador profissional, como saber se já sou apto para pegar projetos de ilustração? Ah, cara, eu acho que não tem muito resposta, assim. Eu acho que se alguém vier buscar o seu projeto, o seu trabalho, você está apto. Porque é o que eu falei, o mercado ele é tipo muito grande, sabe? E eu sei que às vezes não parece, mas quando eu falo grande, eu acho que também pode existir uma interpretação de que tipo existe muito trabalho tipo enorme para todo mundo. Tipo, não é exatamente isso, sabe? Mas tipo eu acho que tipo se você está começando, vai nessa e se alguém se interessar pelo seu trabalho, você pega, assim. Se você se sentir inseguro de fazer, eu diria para não pegar, assim, porque eu acho que tem que pegar quando você se sentir seguro, porque você vai conseguir defender o seu trabalho frente a um feedback, sabe? Mas eu acho que quando você se sentir preparado, você vai saber. Como eu precifico meus projetos? Putz, essa é uma pergunta muito complexa. Muita gente pergunta isso, assim, mas, tipo, isso depende, ó, eu vou falar, assim, as variáveis, assim, depende do tamanho do cliente, então, tipo, eu não vou cobrar o mesmo preço por uma ilustração que eu vou fazer para, tipo, para o Zé da Esquina e para Uber, sabe? Mas isso porque eu tenho interesse em, às vezes, fazer trabalho para pessoas tipo, para empresas menores e tudo mais, porque eu acho legal, assim, mas tem gente que não tem e cobra a mesma coisa também. Mas eu acho que depende da complexidade da ilustração, qual tamanho que ela é, para que ela vai ser usada, por quanto tempo ela vai ser usada, né? Para qual mídia ela vai ser usada, se ela é uma ilustração para identidade ou para uma campanha.
Então, tipo, você só fala de, né, calcular suas horas, quanto tempo você demoraria para fazer e tudo mais. Acho que isso é uma forma que funciona para algumas pessoas, mas para mim, pessoalmente, é uma conta um pouco mais complexa, assim, que também não me sinto nem à vontade de, tipo, dar aqui para você, porque é uma coisa que funciona para mim, assim, sabe? Não acho que é algo que funciona para todos. A Júlia perguntou. Vamos nas últimas. Queria saber o que você faz quando tem algum art block ou que te faz ter mais vontade de desenhar, mesmo quando não quer. Ou que te faz ter mais vontade de desenhar, mesmo quando não quer. É meio difícil, assim. Art block, eu costumo resolver. Eu acho que às vezes é um desses problemas que a gente resolve não resolvendo, sabe? É porque eu acho que hoje eu acho que existem situações e situações, né? Hoje eu tenho uma rotina que eu tenho a possibilidade de, tipo assim, virar e, tipo, puta, não tá rolando. Então, eu vou, como eu sou o, o dono, né, e, tipo, eu controlo o meu horário e eu sei os prazos e tudo mais, se eu tô no hora de coloque muito fodido, eu simplesmente vou fazer outra coisa, eu vou brincar com meu cachorro, olho pela janela, tipo ali, e é isso. E em algum momento eu me sinto um pouco mais preparado para fazer aquilo. Eu acho que todas as vezes que eu tava com um art block e eu fiquei ali na mesa tentando fazer, ou eu fiz uma coisa que eu não gostei, ou eu fiquei algumas horas ali na mesa mexendo o mouse sem acontecer nada. Então, geralmente eu acho melhor assim você se conhecer e tentar criar técnicas que vão te ajudar a ficar um pouco mais confiante e calmo para você poder fazer o que você quer. Eu acho que tem muito a ver com isso, com confiança, com você, ou você está descansado, enfim, tem uma série de fatores, né? Mas eu costumo resolver mais ou menos assim. E eu não sei se eu entendi a segunda parte. Ou o que te faz, quando tem algum workbook, ou o que te faz ter mais vontade de desenhar, mesmo quando não quer. Júlia, você me explicar essa parte? Eu não entendi o final da sua pergunta. Tipo, o que procura fazer para ter uma vontade a mais para desenhar, sabe? Tipo um café quando estamos com muito sono. Ah, é. De novo, eu acho que isso é uma coisa muito pessoal, porque eu acho que tem muito a ver com como o seu corpo funciona e com o que te dá prazer e tranquilidade, sabe? Eu busco fazer, para eu estar à vontade de desenhar, eu tomo um cafezão e, tipo, boto uma música e vamos lá. Quando eu, tipo, não tenho tempo para parar e tal, eu faço isso. Às vezes eu fico olhando referência também, porque às vezes eu vejo uma coisa que me inspira e me dá aquela vontade de fazer alguma coisa também e tal. Então, às vezes isso me ajuda também. E às vezes só ficar rabiscando também me ajuda, sabe? Mas em geral fazer alguma coisa assim, olhar alguma coisa que te inspira, ajuda, sabe? Às vezes jogar um videogame assim me ajuda também, tudo mais. Agora, última pergunta. Raquel, você tem alguma dica para quem está começando de como entrar em contato com agências de clientes? Vejo muita gente falando de mandar um oi nas DMs dos diretores de arte e ir na fé. Eu acho que isso funciona, eu não costumo fazer, mas, tipo assim, uma forma que já funcionou comigo de ser notado é seguir pessoas, tipo, que eu sei que são diretores de arte, seguir pessoas que eu sei que são tomadores de decisão ou alguma coisa assim, ou agentes, né, às vezes, no caso lá de fora e tal, e seguir e tentar não ser, eu tento, né, não ser forçado, assim, de seguir, e aí curtir 500 fotos pessoais da pessoa, assim, não parecer esquisito, mas, tipo,
Às vezes é um jogo um pouco mais lento, sabe? Você vai lá, curte um negócio, para você se fazer notado, né? E mandar mensagem é algo que funciona, assim, tipo, para você ser notado também. É, tipo, muita gente manda portfólio no e-mail da marca, ou no meu, ou na DM da marca, ou no meu. E eu confesso que nem sempre eu respondo, mas eu olho todo. Porque chega muito. Então, a gente acaba, tipo, colocando na database e tal. E às vezes é muita coisa, gente, para responder. Então, às vezes a gente responde, às vezes tô querendo melhorar um pouco nisso, porque eu gostaria de responder todo mundo, mas é de lá que a gente tira muitos dos ilustradores também que a gente acaba trabalhando, sabe? Então é isso, às vezes, acho que a única dica que eu daria é para tentar não invadir muito a vida pessoal da pessoa, sabe? Porque tem diretor de arte, por exemplo, que você vai entrar no Instagram dele e você vai ver que é um Instagram que tem a ver com trabalho, né? Tem gente de postagem e tal. E aí eu acho um pouco mais cabível. Mas aí às vezes é tipo assim, só foto da pessoa com filho, sabe? Tipo, foto de viagem e tal. Aí, tipo, a gente às vezes corre o risco de estar sendo um pouco inconveniente, sabe? Então, acho que a dica que eu daria é ter um pouco esse tato, assim, buscar esses e-mails um pouco mais normais, às vezes, tipo de e-mail e tal, porque e-mail é isso. Tipo, às vezes a gente manda e não recebe resposta, mas não quer dizer que a pessoa também não viu. Eu já mandei e-mail, tipo, para agência e tal, e eles não falaram nada, depois apareceram, assim, sabe? Então, às vezes isso acontece também. E acho que é isso, mandar seu material, assim, acho que não tem grilo nenhum, assim, de mandar seu material, sendo pelas vias, assim, tipo, normais, assim, sabe? Tipo, e a DM também às vezes pode funcionar e tal, mas tentando não ser muito intrusivo, assim. Acho que é isso. Essa era a última pergunta, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei montar essa aula. Eu queria lembrar que o meu curso, ele de direção e produção de ilustração, ele começa na segunda-feira. Então, ainda dá tempo de se inscrever, assim. Quem se interessar, a Bia vai mandar o link aqui no chat para vocês, do curso. E no curso, eu falo muito sobre estéticas, sobre explorar diferentes técnicas. Eu falo sobre isso de encontrar o seu traço ou não. Eu falo muito sobre mercado. Tem, inclusive, uma aula que tipo, ela é um pouco desconectada do resto do curso, porque é a aula que eu peguei tudo que sempre me perguntam e botei ali, tipo, dicas de, tipo, administrar o seu, sabe, a sua vida como, né, como artista independente e tal. E tem aulas práticas e teóricas, né? Então, tem algumas aulas que eu proponho exercícios, tem aulas que eu só são um pouco mais expositivas, mas em geral é um curso que eu converso bastante com o pessoal, com os alunos, e eu busco dar, assim, uma, faz uma consultoria, assim, bem pessoal, tipo, sobre o que cada um está procurando ali, sabe, comigo naquele curso, e a gente tem um projeto final, assim, também, para fechar tudo. Então, quem quiser, ainda dá para se inscrever lá também. São de segunda e quarta, assim, começa na segunda-feira já. Ai, gente, é isso. Muito, muito, muito obrigado. Eu adorei. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.